Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Lúcio Macedo, enfermeiro e produtor desse documentário sobre a enfermagem aeroespacial. Esse conteúdo que é o produto final da minha dissertação de mestrado em Ensino e Saúde do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio, Unileão, como requisito de nota do meu trabalho, tendo como orientadora a doutora Marlene Menezes de Souza Teixeira. E para mergulhar na enfermagem aeroespacial, precisamos primeiro conhecer a nossa origem da enfermagem e como ela se desenvolveu até aqui. A enfermagem surgiu na pré-história, quando cuidar de ferimentos e doenças era uma função natural da família, especialmente das mulheres. Nas civilizações antigas, como no Egito e na Grécia, os cuidados com a saúde já eram realizados por sacerdotes e também curandeiros. Com o avanço das civilizações, na Idade Média, os cuidados eram prestados por ordens religiosas, como freiras e monges, que atendiam os peregrinos e os doentes dos mosteiros. Esse período marcou a enfermagem como um ato de caridade e devoção. E a história da enfermagem moderna remete a Florence Nightingale, enfermeira britânica que durante a Guerra da Crimeia, entre 1853 a 1856, revolucionou o cuidado hospitalar com princípios de higiene, organização e registros sistemáticos. Ela fundou ainda a primeira escola de enfermagem em Londres, na Inglaterra, e definiu a profissão como ciência. O modelo de Florence evoluiu por vários outros países no mundo com a criação de escolas de enfermagem. No Brasil, a enfermagem começou com a assistência prestada pelas Irmãs de Caridade, mas foi com a criação da Escola Ana Nery, em 1923, que a profissão passou a ter formação formal e regulamentada. E hoje, de acordo com a resolução COFEN 570 de 2018, a enfermagem possui mais de 60 especialidades, com várias áreas, inclusive de alta complexidade, como urgência e emergência, UTI e enfermagem aeroespacial. E na perspectiva da atividade do enfermeiro em voo, em 2002 o Ministério da Saúde criava a Portaria 2048, que determinava o transporte aeromédico como atividade de suporte avançado de vida, colocando os profissionais médico e enfermeiro como componentes da equipe mínima para atender pacientes graves do transporte aéreo. Ainda assim, a enfermagem aeroespacial só foi reconhecida e normatizada como área de atuação em 2017, com a criação da Resolução COFEN 551/2017, que determinava nada mais nada menos sobre a atividade privativa do enfermeiro em voo, dentro da categoria de enfermagem, assim como atribuições deste profissional no ambiente aeroespacial. Mas a especialidade de enfermagem aeroespacial só foi exigida como pré-requisito para os enfermeiros que voam a partir de 2020, com a resolução 656/2020, que reforçava as mesmas normativas da 551/2017, acrescidas da exigência do enfermeiro se capacitar de forma adequada para tal serviço, na busca de obter maior qualidade de assistência aos pacientes aerotransportados. Então, a partir desse momento, o enfermeiro, para atuar em voo, tinha que ter a especialidade ou o título compatível com a enfermagem aeroespacial. Com o advento da pandemia do Covid, no final de 2019, começo de 2020, COFEN, entendendo as dificuldades dos enfermeiros para se especializar para poder voar, criou uma nova resolução, a 660/2021, dando um maior prazo para que os enfermeiros se capacitassem com a especialidade de enfermagem aeroespacial para poder atuar em voo. E nessa perspectiva de enfermagem como ciência no ambiente aeroespacial, eu te convido a se aprofundar comigo a partir de agora nesse documentário, onde se iniciarão conhecimentos específicos sobre essa atividade, respondendo às dúvidas de muita gente da população, dos estudantes da Universidade de Enfermagem e também de vários outros profissionais enfermeiros que ainda não conhecem sobre essa área e sobre essa possibilidade de mercado de trabalho. Sem mais delongas, bora começar agora conhecimentos específicos sobre a enfermagem aeroespacial, que é uma área que tem a origem ligada ao desenvolvimento da aviação militar e da medicina de guerra, evoluindo até se tornar um atendimento especializado para hospitalar no transporte aeromédico. As primeiras remoções aeromédicas remetem à Guerra Franco-Prussiana, em 1870, quando soldados franceses evacuaram com seus colegas feridos na guerra durante um voo de balão. Nós começamos a atividade aeromédica voando de balão, ao contrário do que muita gente pensa que foi em avião ou até mesmo helicóptero. A gente não pode nem considerar na Guerra Franco-Prussiana que houve atendimento médico, porque eram soldados sem formação na área da saúde, cuidando e transportando em balões outros soldados feridos, também sem conhecimento na área da saúde. A atuação da enfermagem em ambientes aéreos só começou a ganhar destaque durante os conflitos bélicos do século XX, quando a necessidade de transportar feridos de forma rápida impulsionou o uso de aeronaves para evacuação aeromédica.
Agora eu vou te contar os principais marcos históricos nessa perspectiva. Durante a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, já se iniciavam com maior frequência o uso de aeronaves no transporte de feridos, mas ainda sem a presença dos profissionais de saúde embarcados. Existem aí alguns relatos raros que em algum momento ou outro tinham um médico, mas é tão raro que a gente mal pode falar sobre isso ainda nesse momento. Por outro lado, durante a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, enfermeiras militares começaram a acompanhar pacientes em voo de evacuação aérea, especialmente pela Força Aérea dos Estados Unidos, que criou o serviço chamado Flight Nurses, enfermeiras de voo. E essas Flight Nurses ficaram mundialmente famosas, né, e foi um marco importante durante as remoções aeromédicas da Segunda Guerra Mundial. E durante a Guerra da Coreia, que foi de 1950 a 1953, houve uma consolidação do transporte aeromédico com helicópteros, tornando a presença de enfermeiros mais comum para o suporte de pacientes críticos durante o transporte aéreo. E após esses conflitos armados, o uso de aeronaves para transporte aeromédico se expandiu para serviços civis, especialmente em países como os Estados Unidos, Canadá e Austrália. Durante as décadas de 1960 até 1980, houve a criação dos primeiros serviços aeromédicos civis no mundo. A partir daí, enfermeiros começaram a atuar em aeronaves de asa fixa, aviões, e também asa rotativa em emergências médicas civis. Então, o mundo militar não era mais exclusividade do serviço aeromédico a partir daí. E já de 1990 até 2000, houve um crescimento dos serviços aeromédicos em todo o planeta, com exigências de capacitação específica para profissionais de saúde. Houve também o início de uma regulamentação maior para também formação especializada dos profissionais que iam atuar em voo, seja no transporte interhospitalar ou também na atenção pré-hospitalar aérea. Houve também o início da regulamentação e formação especializada em transporte aeromédico e atendimento pré-hospitalar aéreo. Agora você já parou para pensar como a enfermagem aeroespacial se desenvolveu aqui no Brasil? Então, aqui no nosso Brasilzão, a enfermagem aeroespacial, ela teve raízes, não ainda de forma acadêmica, mas com atividades executadas pela Força Aérea Brasileira, pela FAB, lá no Pará, no estado do Pará, a partir de 1950, com a criação do Grupo SAR, o Grupo Search and Rescue, que significa do inglês para o português, Grupo de Busca e Salvamento. E com o passar dos anos, né, especialmente a partir de 1980 para cá, nós tivemos um avanço muito grande do serviço de segurança pública com os serviços de saúde no Brasil. O Rio de Janeiro é um pioneiro nessa atividade aeromédica no Brasil, com atividades de resgate aquático, já embarcando ali profissional médico, profissional enfermeiro. Em São Paulo, nós tivemos o projeto Resgate, famosos como Águias de São Paulo, e esses modelos foram se difundindo em todos os estados aqui do Brasil. Inclusive aqui no Ceará, que é o meu estado, onde eu moro, e aqui nós temos o serviço chamado CIOPAE, Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, que é um serviço da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, envolvendo também equipes do SAMU. Então voamos aqui policial militar, policial civil, bombeiro militar, médico e enfermeiro do SAMU do Ceará. E nos outros estados, profissionais do SAMU com outros profissionais do Serviço de Segurança Pública dos seus estados. Agora nós vamos responder as maiores dúvidas de todo mundo acerca da enfermagem aeroespacial, das mais simples até as mais complexas. Por exemplo, começando aqui, o que é a enfermagem aeroespacial? A especialidade da enfermagem focada no atendimento de pacientes durante o transporte aéreo, combinada com conhecimentos de emergências, fisiologia de voo e também segurança aeronáutica. O enfermeiro nessa área, lembrando bem, ele não atua só no ar, ele também atua na terra, quando o helicóptero pousa para um resgate ou também durante o translado terrestre de um transporte interhospitalar que foi utilizado aí, um avião. Quando o enfermeiro voa de helicóptero, ele voa numa aeronave que a gente chama de asa rotativa. Se o enfermeiro voa de avião, ele voa numa aeronave de asa fixa. Onde o enfermeiro aeroespacial pode trabalhar? Ele pode trabalhar no serviço privado ou no serviço público. No serviço privado, ele geralmente tem uma carga horária pré-definida ou então voa com aquela modalidade que a gente chama de freelancer. Ele só vai para o serviço quando aparece um paciente para voo. Já no serviço público, geralmente ele voa, né, em caráter de plantão. Ele tem plantões pré-definidos ali, fica na expectativa de acontecer ou não uma ocorrência durante todo o seu serviço. No Brasil nós temos serviços aeromédicos, tanto privados como públicos, que possuem helicópteros e também aviões. O enfermeiro que voa no serviço público no Brasil, a grande maioria voa através do SAMU em convênio com serviços de segurança pública, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil. Esse é o maior formato aeromédico do Brasil. Existe lá no Paraná o serviço que só voa com profissionais de saúde
que contrataram um serviço privado de helicóptero. É um caso especial, mas a maioria do Brasil, os profissionais de SAMU voam junto com profissionais da segurança pública. Nessa perspectiva, o enfermeiro também pode voar junto com uma equipe de transplante, captação e transplante de órgãos vivos, dando apoio, auxílio a essa operação. O enfermeiro também pode voar em missões de busca e salvamento de pessoas perdidas, por exemplo, assim também como em missões humanitárias. E quais são as atribuições do enfermeiro no serviço aeromédico? Olha só, eles são responsáveis por monitorar o paciente durante o voo, administrar medicamentos, operar os equipamentos de suporte avançado à vida, garantindo a segurança no embarque e desembarque, cuidar da configuração da aeronave, também são responsáveis pela desinfecção dos equipamentos, por auxiliar o médico durante as intercorrências de voo junto com o paciente. Nos serviços de resgate, eles também auxiliam os bombeiros, os policiais, mantendo a sua segurança. A gente tem aí os 3S da Sena, que a gente utiliza também nessa condição do serviço aeromédico. Ele só pode entrar em áreas onde ele recebeu treinamento e se sente seguro para isso. E o enfermeiro, ele também trabalha na parte burocrática, no registro de papéis, documentos, inclusive alguns têm atribuições burocráticas, como por exemplo a formação das suas escalas de serviço, além também de registro das fichas dos atendimentos e também do livro de ocorrência dele, como também testar equipamentos e fazer checklist de materiais, medicamentos, observando e buscando substituir a necessidade do material que foi usado, ou então, no caso de medicamentos que estão vencidos, ou até mesmo perto de vencer. Os pré-requisitos para atuar no serviço aeromédico eles são muito variados e são complexos. Alguns serviços exigem uns, outros não. Mas, de uma forma geral, o profissional precisa estar graduado, formado em enfermagem, precisa ter uma experiência mínima nas áreas de UTI, urgência e emergência ou APH, de pelo menos 2 anos. Tá? Tem que também ter a especialidade de enfermagem espacial concluída, precisa estar com seu registro no conselho ativo, cursos de alta performance como PHTLS, ACLS, PAUSA MLS ajudam muito, bom condicionamento físico, importante também que o profissional tenha boa aptidão com atividades de altura, como por exemplo rapel, tirolesa, entre outras, além disso, que ele também saiba trabalhar bem em equipe, que ele tenha um bom controle emocional, que tenha um bom controle mental, isso é extremamente importante ali para as missões, e que ele também tenha uma disponibilidade de tempo para assumir os seus plantões. Se ele tiver um curso aeromédico, um curso feito numa instituição privada, é importante também. Isso já traz uma intimidade do profissional com a atividade de altura e também com as aeronaves em si, na perspectiva do que ele vai fazer ali dentro daquela cabine com o paciente durante o voo. Então, como é a rotina dos enfermeiros nesse serviço da aeromédica? Em primeiro lugar, quando o enfermeiro chega após uma batida de ponto, uma olhada no livro do registro do colega que passou o plantão, geralmente todos os profissionais se reúnem numa mesa para realizar a reunião chamada briefing, determinada pelo comandante da base, que geralmente é um militar, quando é um serviço de SAMU que atua junto com segurança pública, e se é um serviço privado, geralmente é o piloto ali com os profissionais da área da saúde. Nesse momento de reunião, ele define o que o profissional médico vai fazer, o que o enfermeiro vai fazer, onde vai sentar, quais são os equipamentos que vão embarcar, de acordo com o tipo de missão. Após essa reunião do briefing, que já prepara todo mundo para as possíveis missões, o enfermeiro e o médico, eles podem ir até a aeronave, observar as condições para o voo. Em qualquer condição inadequada, avisar ali para o mecânico, até mesmo para o comandante. Após essa averiguação dos gases de oxigênio na aeronave, toda a estrutura que ela possui ali dentro, na cabine, a equipe ela pode realizar a confecção de materiais, se for o momento do checklist, já também aproveitar, se não foi feito ali no início do plantão, observar as condições dos equipamentos, entrar em contato com a central de regulação médica para informar que o serviço está disponível ou não está disponível, de acordo com as condições que forem constatadas ali por esses profissionais da área da saúde, e estando disponível ativar a aeronave e a partir daí ficar ali na perspectiva de uma ocorrência. Se a equipe é acionada para um voo, essa ligação geralmente vai cair no contato primeiro com o médico. O médico do serviço aeromédico dialoga com o médico da central de regulação, que pode ser do SAMU, dos bombeiros ou de outro serviço, para receber os dados, as informações do paciente. Se for um resgate, onde é que esse paciente está, as condições que informaram para a regulação sobre a condição clínica desse paciente e também as condições do local para pouso, porque o helicóptero, que pode pousar em quase qualquer lugar, pode encontrar possíveis obstáculos que podem causar riscos a essa equipe, riscos esses que podem ser inclusive fatais. Então, todas as informações que são triadas para os profissionais aeromédicos, elas vão ser levadas em consideração a condição clínica do paciente,
para análise da equipe médica, se vai voar para decolar para essa missão ou não, se é um paciente que tem indicação ou contraindicação aeromédica, se está encaixado dentro do perfil aeromédico, a equipe médica vai levar a demanda para o comandante da aeronave, para que ele averigue as condições da máquina para voar e também as condições meteorológicas, além de outras condições, por exemplo, segurança na área do local de pouso, tanto para helicóptero, especialmente para helicóptero, como também para aviões. Na decisão de decolar para o voo, a equipe médica, médico e enfermeiro, configuram a aeronave com os equipamentos aeromédicos, com as mochilas, com os cilindros de oxigênio, com toda a estrutura que vai precisar para executar essa missão. Quando a aeronave decola e pousa, eles também participam das condições de segurança. Então, a linguagem dentro da cabine da aeronave é uma linguagem específica, a gente chama de fraseologia aeronáutica ou fraseologia de voo. O médico e enfermeiro pode ser que em algum momento precise ajudar o piloto a balizar a aeronave no momento de decolagem ou pouso, especialmente se é uma área não controlada por um serviço dos aeroportos, pela própria ANAC. E aí, além disso, eles vão buscar um paciente ou num local onde ele precisa de remoção para resgate ou também no transporte interhospitalar, buscando um paciente de um hospital A com pouca estrutura para atender esse paciente e levando para um hospital maior com uma grande estrutura onde o paciente vai receber cuidados definitivos. Esse atendimento de resgate só pode ser executado na condição do uso de um helicóptero, porque o avião não consegue pousar em locais difíceis, né? Em uma área pequena. Ele precisa de uma pista até ele conseguir parar e a equipe desembarcar. Já um helicóptero não, ele pousa em quase qualquer lugar. Tá? Então são diferenças importantes desses dois tipos de formatos. O helicóptero ele consegue buscar o paciente praticamente no local onde ele está. E se o hospital onde vai deixar o paciente tiver heliponto, ele consegue pousar diretamente lá no hospital. Porém, se precisar buscar esse paciente de um hospital A para um hospital B, tanto o helicóptero como o avião vão precisar de uma ambulância terrestre para dar esse suporte ali em solo. Os profissionais enfermeiros que vão se candidatar a um processo seletivo no serviço público, eles precisam obrigatoriamente passar por um curso chamado Curso de Operador de Suporte Médico. Esse curso é exigido pela ANAC para os serviços públicos, onde o profissional da área da saúde ele deve se adequar às condições exigidas para voar junto ali com o serviço da segurança pública, que são policiais ou bombeiros. Esses cursos de formação de operador de suporte médico abordam tanto a parte de fisiologia de voo, como também a parte de segurança de voo, fraseologia aeronáutica, testam capacidade física, testam capacidade psicológica, com várias atividades teóricas, práticas, para que o profissional se adeque a essa condição de trabalho. O profissional é levado muitas vezes ao seu extremo, tecnicamente, exige muito do profissional, tanto na parte psicológica, também no bom condicionamento físico, para poder ser aprovado, ingressar e trabalhar junto com esses profissionais de serviço de segurança pública. E onde eu posso cursar a especialidade de enfermagem aeroespacial? Onde é que está localizada aqui no Brasil e de que forma? De forma presencial, é possível encontrar já em vários estados do Brasil. Ainda não tem em todos os estados, mas, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Amazonas. Nesses estados você já consegue fazer essa especialidade de forma presencial. E para quem não consegue se deslocar para esses estados, pode fazer ela também de forma remota, EAD, online, através de algumas plataformas oferecidas por algumas universidades. E aí você pode estudar de qualquer parte do Brasil, né? E ali na sua casa ou em qualquer outro lugar que você se sinta confortável para isso. Onde eu devo buscar emprego para trabalhar como enfermeiro aeroespacial? Essa pergunta que não quer calar. Vamos lá. O SAMU, você percebeu que é a maior porta de entrada para esse serviço, Forças Armadas, bombeiros, polícia militar, até mesmo como policial civil. Enfermeiro da polícia civil é capaz de você conseguir também ingressar. E quanto é que ganha, então, um enfermeiro para trabalhar no serviço aeromédico? Isso varia muito de estado para estado, serviço para serviço, do serviço particular para o público. Como a gente viu, muitos serviços particulares eles são da modalidade freelancer, né? Que só paga o profissional quando tem o voo. Então ele recebe por produção e não por plantão ou um valor fixo por mês. Mas nos serviços públicos, que a maioria paga um valor fixo por mês, varia muito, né? E essa variedade aqui no Brasil, em torno de R$ 3.500 até R$ 6.000, R$ 8.000, alguns enfermeiros podem chegar a ganhar. Conheço algumas pessoas que conseguem receber até R$ 10.000. Existem serviços que pagam R$ 3.000, R$ 3.600, é um valor que eu considero muito baixo pelo curso que o profissional precisou passar, pela trajetória, pelo esforço que ele faz e também pelo risco que ele corre na sua atividade, né, inerente ali ao voo. E aí vem a pergunta que muito estudante, colega enfermeiro faz, se o enfermeiro que trabalha no serviço aeromédico pode trabalhar em outro serviço de enfermagem também. Sim, claro que pode. Muitos profissionais conciliam o serviço aeromédico com outro serviço, que pode ser no hospital, pode ser numa docência, pode ser numa clínica ou em qualquer outro serviço de enfermagem. Não tem problema nenhum. Até mesmo porque as escalas no serviço aeromédico, elas geralmente são escalas mais brandas do que num outro serviço terrestre. Então, isso acaba sendo um ponto forte também para o enfermeiro ir atuar na enfermagem aeroespacial. E quais são, então, os maiores desafios do enfermeiro
No serviço aeromédico, a gente encontra vários desafios, desde a questão da pressão atmosférica no espaço aéreo, como também pressão física e emocional nas ocorrências, especialmente de resgate, mas também as interhospitalares. A gente passa por isso. Limitações de espaço nas aeronaves, às vezes as aeronaves são apertadinhas. Para realizar procedimentos ali de emergência no paciente pode ser um pouco mais difícil do que seria numa sala de emergência, que seria mais ampla. A limitação de profissionais, porque o serviço aeromédico, na grande maioria das vezes, é só médico, enfermeiro, como profissional de saúde, atuando ali junto do paciente nas intercorrências, tendo uma mão de obra mais limitada, além também da questão da segurança de voo. Nós, profissionais de saúde, médico e enfermeiro, participamos ativamente de todos os procedimentos de segurança de voo, especialmente embarque e desembarque de paciente, decolagem e pouso da aeronave. E isso a gente tem que se enquadrar e ter uma atenção mais do que redobrada em todos os riscos que nós temos ali no entorno da aeronave. Agora esse é um recado para quem quer voar e salvar, especialmente os estudantes de enfermagem hoje ali da graduação e os enfermeiros já graduados. Se você tem essa paixão por emergência, coragem para voar e o desejo de fazer a diferença na vida das pessoas, fazendo aquilo que você mais gosta, invista na sua formação, busque treinamento especializado, com profissionais qualificados, foque naquilo que você quer, não desista, não vai ser fácil, porém vai ser maravilhoso. E tudo que é alcançado com dificuldade é muito mais valorizado. Resumir tudo agora, voe e vença. Seja muito feliz. Se você quer aprender mais sobre aeromédico, eu te recomendo seguir o meu canal no Instagram, que é o Aeromédico Brasil. Todos os dias nós postamos material sobre essa atividade de enfermagem e voo, além também de material de aviação, APH e muito mais. Fica aqui o nosso convite, a gente vai encerrando aqui nosso documentário com muita informação para você e espero que a gente se encontre em outro momento, seja no meu canal Aeromédico Brasil ou até mesmo em congressos e palestras em todo o Brasil. Muito obrigado por ficar até aqui, aproveita, já curte e compartilha esse material. Forte abraço, até a próxima e vamos que vamos. Valeu!